Iremos falar sobre a teoria cinética dos gases. Então, o que seria isso aí? Vamos ver aqui algumas definições. Iremos falar sobre a teoria cinética dos gases. Então, o que seria isso aí? Vamos ver aqui algumas definições. Conceito. A teoria cinética dos gases, ela relaciona as propriedades macroscópicas dos gases, ou seja, pressão e temperatura, às propriedades microscópicas das moléculas do gás, ou seja, velocidade e energia cinética. Então, vamos falar aqui do Avogadro, né? Então, quando estamos lidando com os átomos e moléculas, faz sentido medir o tamanho das amostras em mols. Fazendo isso, temos a certeza de que estamos comparando amostras que contêm o mesmo número de átomos ou moléculas. Então, vamos falar, um mol de uma substância contém Na, que seria o que? O número de Avogadros. Unidades elementares, átomos ou moléculas, em geral, onde o Na, ou seja, o Avogadro, é uma constante física cujo valor experimental é isso aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a menos 20, 10 elevado a 23 mol a menos 1, que representa o número de partículas ou moléculas contidas no mol. Então, vamos falar também do gás ideal. O que seria um gás ideal? Um gás ideal ou perfeito pode ser compreendido como um conjunto de moléculas ou átomos que estão em movimento constantes e aleatório, cujas velocidades médias estão relacionadas com a temperatura. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade média das moléculas, o qual a pressão, o volume e a temperatura estão relacionadas por esta equação aqui, ó, PV é igual a nRT. E vamos estar mostrando depois isso aí no simulador, como é que funciona. Então, qual seria a aplicação aí dessa teoria? Vamos ver aqui, ó. A queima do combustível vaporizado é um gás, né, no motor dos carros. A produção do gás de fermentação que faz o pão crescer quando está sendo assado. Na indústria de bebidas, procura entender de que forma o gás produz um clarinho em um copo de chopp, por exemplo, e também arrancar a rolha de uma garrafa de champanhe. Calcular o tempo mínimo que um mergulhador deve levar para subir à superfície para não correr o risco de que bolhas de nitrogênio se formem no sangue. E outra aplicação também é efeitos das trocas de calor entre os oceanos e a atmosfera sobre as condições de tempo. Ok? Então vamos falar sobre o trabalho realizado por este gás. Como que isso funciona? Temos aqui um exemplo, a uma transformação isotérmica, ou seja, o trabalho é realizado a uma transformação isotérmica. O trabalho realizado por um gás ideal durante uma variação isotérmica, ou seja, a uma temperatura constante de um volume inicial para um volume final, é dado por essa equação. Isso aqui é a equação que a gente calcula esse trabalho. nRT, o Ln do volume final, dividido pelo volume inicial. Prosseguindo, como que calcularia esse trabalho a volume constante? Se o volume do gás é constante, assim temos que o trabalho realizado será o quê? Zero. Ok? E como seria o trabalho realizado à pressão constante? Se em vez disso o volume varia, enquanto a pressão P do gás ela é mantida constante, temos o quê? Que o trabalho é igual a P, a variação do volume, ou seja, volume final menos o volume inicial. Falaremos agora sobre os calores específicos molares. Então, o que seriam esses calores? O que seria o calor específico molar de um gás a volume constante, por exemplo? O calor específico molar, que seria CV, de um gás a volume constante, ele é definido com essa equação, ó, CV igual a variação da energia
dividido por N delta T. Ok? Então, como seria então o calor molar de um gás à pressão constante? O calor específico molar, Cp, de um gás à pressão constante é definido dessa forma. Cp igual a Cv, que é o calor específico que vimos aqui agora. O calor específico de um gás a volume constante. Então, Cp é igual a Cv mais R. Então, esse aqui, nesse caso, é a pressão constante. Ok? Prosseguindo, vamos falar também sobre a velocidade, pressão e temperatura do gás. Temos aqui a velocidade. A velocidade média quadrática das moléculas do gás é dado por esta fórmula aqui, ó. V, velocidade média quadrática, que é igual a raiz quadrada de 3R dividido por M. Prosseguindo, nós temos, vamos falar aqui da pressão. A pressão exercida por N mols de um gás ideal em termos da velocidade das moléculas do gás é dada por esta equação aqui, ó. P igual a N, mv ao quadrado, ou seja, essa velocidade quadrática dividido por 3V, ok? E vamos aqui mostrar como que seria isso através do simulador. Então temos aqui um simulador, o PET. Olha só, primeiro nós vejamos que a temperatura está 0 Kelvin. Vamos vamos colocar partículas, espécie da partícula pesada. Vejamos que as partículas, elas começam a se movimentar, as moléculas vão se movimentando, e aqui nós podemos observar o seguinte, ó, que aqui nós temos na câmara aqui o gás, a quantidade de moléculas. Então, posso colocar aqui a quantidade que eu quiser, espécie pesada, espécie leve, e posso também até mexer na gravidade. Ok? Então, vamos deixar aqui 0. Aqui dá para observar o volume, a pressão, a temperatura. Então, vejamos aqui. Adicionamos aqui, à medida que a gente adiciona calor nas moléculas, olha só o que acontece. Vamos adicionar calor aqui. À medida que o calor é adicionado, aumenta a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade, a agitação dessas moléculas aqui. E aumenta também a pressão. Vamos colocar mais moléculas aqui, mais gás, para ver o que acontece. Olha só. Com bastante gás. Ok? Veja que a pressão está aumentando, olha o que ocorre. Uma explosão, né? Então é rompido aqui a tampa. Vamos novamente aqui colocar um pouquinho só. Olha só, tem 5 moléculas. Olha o movimento delas. Aqui também há uma outra sugestão que podemos aqui, ó, fechar aqui a câmera, né? Vamos lá. Vamos colocar mais molécula. Então, veja o que acontece. Vou baixar a temperatura, olha só. À medida que baixa a temperatura, as moléculas elas vão se movimentando lentamente. Então, é um simulador que permite a gente observar qual o comportamento das moléculas quando tem temperatura elevada e temperatura baixa. Ok? Então foi isso, pessoal. Obrigado.